Podemos, né? Todo mundo de acordo, então, que a gente comece? Tem bastante gente. Primeiro, eu queria desejar boa noite, né, aos professores e professoras, né, professora Esteu, professora Maria Lígia, professora Maria Francisca. É um prazer receber vocês hoje à noite aqui, né? Essa é a sala 6 de lançamento de livros do 20º, desculpa, Congresso Brasileiro de Sociologia. Hoje à noite a gente tem outras 19 salas, né, com lançamento, são muitos livros, foram mais de 100 livros inscritos, né, para lançamento. Que bom, né, que a produção está assim intensa, né? A sociologia está mais do que viva, os temas estão aí mais do que atuais, né? Muita coisa para discutir, muita coisa triste acontecendo no nosso país, mas infelizmente esse encontro não pode ser presencial também, né? Não pode ser. Vocês poderiam estar curtindo o calor de Belém agora nesse período de julho, mas Eu aceitei participar para estar em Belém nesse período. Eu adoraria. Por isso que fiz minha inscrição para a SBS. Adoro Belém. a cidade bem quente nesse período e muita chuva também, mas é um clima gostoso, é legal. Então, na sequência aqui a gente vai começar com o professor Aristeu Portela. Então, pode ser, professor? Pode sim, Marcelo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com a apresentação. Certo, eu vou dar um resumo aqui, né, do Certo. seu livro. O professor Aristeu Portela Júnior é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e pesquisador associado do Instituto de Estudos da África, né, da UFPE. Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros também, né, e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direitos na UFPE. Atua nos estudos de relações raciais no Brasil, em particular no campo da educação e das políticas de ação afirmativa dos direitos humanos e na reflexão sobre o pensamento social brasileiro, com ênfase na questão racial e na obra de Florestan Fernandes, né? O título do livro, né, do professor Esteu, A Nação em Disputa, Ações Afirmativas com Recorte Racial no Ensino Superior e Controvérsias em torno da Identidade Nacional do Brasil. Lançamento do ano de 2020, né, pela editora da UFPE. Então, professor, se o senhor já quiser iniciar a sua apresentação, eu acho Certo. que... Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Tá. Sim. Sim. Então, vou começar. Obrigado, Marcelo. Boa noite para todo mundo que está aqui. Uma boa noite para as autoras e autores também presentes dessa noite, com quem a gente está, né, compartilhando esse momento, e a todo mundo que pôde estar presente aqui. Assim como a professora mencionou, é uma pena que a gente não possa estar em Belém nesse momento, mas pelo menos vamos poder compartilhar uma conversa aqui essa noite, né, também. Então, como o Marcelo mencionou, o nome do livro se chama A Nação em Disputa, Ações Afirmativas com Recorte Racial no Ensino Superior e Controvérsias em torno da Identidade Nacional no Brasil. Esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado, defendida no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco em 2018. E foi orientado pela professora Eliane Vera Soares, que faz também a apresentação do livro, que conta com o prefácio do professor Kabengele Munanga, que esteve na banca também fazendo a sua arguição. Em linhas gerais, do que é que trata, né, esse livro, do que é que trata essa pesquisa? Nesse trabalho, eu busco analisar a polêmica ou a controvérsia em torno da discussão das cotas com recorte racial, em particular, no ensino superior público brasileiro na primeira década dos anos 2000. Em particular, o período, né, de análise aqui do livro vai de 2004 a 2012. E eu demarco bem temporalmente esse período porque é muito interessante a gente notar que a discussão sobre as cotas hoje, do que era a discussão sobre as cotas naquele início dos anos 2000, são duas realidades completamente diferentes. Apesar de nós termos continuidades evidentes e aprofundamento de determinadas questões, ali no começo dos anos 2000, a discussão ainda estava muito incipiente em torno do que se entendia propriamente o que eram políticas de ação afirmativa no ensino superior.
Então, se discutiam questões relativas à importância do mérito na entrada na universidade, a relação entre ensino superior e educação básica, qual deveria ser privilegiada, em um conjunto, se havia ou não racismo nas nossas universidades, veja só. Então, havia um conjunto de questões que hoje nós consideramos, né, devidamente superadas e finalizadas, mas que naquele momento, naquela primeira década dos anos 2000, era de fato a grande frente de discussão por um projeto de ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil. Só que o que me interessava nessa controvérsia, né, nessa disputa em torno da política de cotas, e a palavra disputa não é gratuita, né? Desde o início, essa é uma discussão que se coloca muito polarizada. Então, desde o início da discussão sobre as cotas, você havia ou de um lado, aqueles defendendo a sua necessidade de implementação, com argumentos que eu vou comentar mais à frente, ou aqueles que criticavam a sua importância, a sua necessidade, e poucos, digamos, tentando buscar um certo, buscando uma relativa objetividade, é a palavra que me falta, mas na obra eu chamo de posições ambivalentes, que não assumem nenhuma posição favorável, nenhuma posição contrária a essa política. Então, o que eu quero dizer é que essa disputa que se coloca naquele início dos anos 2000 era mais do que uma disputa sobre uma política pública específica para o ensino superior. Nunca foi apenas uma discussão em torno de delimitação de um público-alvo, de uma política pública, construção dos seus mecanismos de monitoramento, dotação orçamentária. Nunca foi apenas isso, a discussão sobre as cotas. A discussão sobre as cotas, e é isso que eu argumento no livro, era uma discussão também sobre projetos de identidade nacional no Brasil. Havia, naquela disputa, nessa discussão polarizada entre favoráveis e contrários à implementação das políticas de ação afirmativa, visões muito distintas sobre a nação brasileira, sobre a sua formação enquanto entidade nacional, sobre aquilo que caracteriza o que é ser brasileiro, o que é ser brasileira e sobre as suas perspectivas de futuro. E, nesse sentido, já que a discussão sobre as cotas era também uma discussão sobre a identidade nacional, na realidade brasileira, isso significa dizer que era também uma discussão sobre representações distintas em torno das nossas relações raciais. A discussão sobre as cotas, né, portanto, era uma discussão sobre o que é o racismo, como ele funciona, como ele é dinamizado no cotidiano, de se ele interfere ou não no ingresso nas universidades públicas, se há ou não um passado harmonioso entre raças distintas no Brasil, etc., etc. As discussões em torno das políticas de cotas giravam em torno de temas como esses. Então, é esse debate que eu tento averiguar aqui ao longo do livro, investigando, de um lado, os argumentos, né, contrários e favoráveis, né, a cada um desses polos do debate, mas também indo além dos argumentos para observar em cada um desses argumentos as representações que eram feitas sobre as relações raciais no Brasil e, consequentemente, que discursos de identidade nacional estavam aí por trás de cada um dos polos da discussão em torno das cotas. Para isso, como é possível ver aí no sumário, eu faço toda uma discussão, né, em torno da sociologia da questão nacional, lidando com a ideia do que seria uma identidade nacional, como a gente pode operacionalizar esse conceito, analisando discursos impressos, que vai ser o meu caso. Faço todo um apanhado sobre a construção das políticas de ação afirmativa no ensino superior no Brasil, mas com um adendo, indo para além do que aquilo que é geralmente feito, que é iniciar essa história do ponto de vista da sua institucionalização no final dos anos 90, início dos anos 2000, buscando, na verdade, nas reivindicações do movimento negro organizado no Brasil, lá nas primeiras décadas do século XX, as demandas em torno da democratização do acesso ao ensino formal, à educação formal no Brasil, inicialmente na educação básica e depois no ensino superior. Então, traço esse histórico das ações afirmativas no Brasil, para daí chegar propriamente a analisar os discursos de identidade nacional em cada um desses polos de debate, que são o restante aí da nossa discussão. Em virtude do tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas só para dar uma linha geral em algum dos resultados que eu vou apresentar, para dizer que, além dos argumentos contrários e favoráveis à implementação das ações afirmativas, as representações das relações raciais que cada um desses argumentos construía e, consequentemente, os discursos de identidade nacional, eu tento investigar no livro quais são os diálogos interdiscursivos que orientam a formação desses discursos contemporâneos de identidade nacional. O que significa dizer, tentar buscar
a origem dos conceitos, das proposições políticas e dos pressupostos em torno das relações raciais que cada um desses argumentos ou desses polos do debate constrói. Eu faço isso analisando a controvérsia em torno das cotas, em particular na mídia impressa e no jornal O Globo, em específico, foi um dos jornais que mais publicou sobre o tema. Eu delimito alguns anos em particular, que são esses que estão aí indicados no slide, para poder analisar nesse debate. Anos que não são gratuitos, são cada um desses anos para análise, ele é justificado com base na sua importância para a história da implementação das ações afirmativas ao longo dessa década no Brasil. Então, só para apontar o início e o fim desse recorte temporal, em 2004 a gente vai ter as primeiras iniciativas de implementação de cotas em universidades, em universidades federais no Brasil, a UNB em particular. Em 2012 a gente vai ter a aprovação da lei de cotas que está atualmente vigente em todas as instituições de ensino superior federais no Brasil. Então, analisando esse recorte temporal, chegam alguma quantidade de textos contrários e favoráveis e ambivalentes às cotas, e é a partir desse corpus que eu construo a análise que eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês. Aqui são duas imagens apenas para ilustrar um pouco que talvez quem apenas tenta conhecer o debate sobre as cotas apenas olhando para a sua realidade atual, talvez perca a noção do quão esse debate era, de fato, polêmico e mobilizava vários setores dos meios de comunicação, dos meios políticos, jurídicos e intelectuais no Brasil naquele momento. E eu acho que a entrega de manifestos contrários e favoráveis às cotas em 2006 e em 2008, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, é uma ilustração de como esse debate mobilizava muito da discussão em torno do Brasil e, da verdade, dos projetos de Brasil que se colocavam naquele momento. E aqui ficam exemplos do jornal o Globo, retirados desse ano de 2006, se não me falha a memória. Eu gosto, antes de apresentar propriamente a análise, eu queria ler 2 breves trechos de retirada de textos do jornal, apenas para a gente ter noção de como esse debate era realizado, para tornar um pouco mais concreta a discussão sobre a identidade nacional que eu vou fazer. O primeiro texto é um editorial publicado pelo próprio jornal O Globo, em 2004, chamado Sem Preconceitos, em que o jornal se posiciona do seguinte modo, abre aspas, no caso específico das cotas, a inspiração americana é evidente, tanto que há o risco de o país estar importando aspectos negativos específicos da sociedade americana. Será um erro infiltrar-se nas universidades brasileiras, por exemplo, uma tensão racial que nada tem a ver com um país miscigenado, sem um passado sequer próximo do verdadeiro apartheid praticado em algumas regiões americanas antes da conquista dos direitos civis. Acho que isso já nos diz um pouco, já ilustra aquilo que eu mencionava, que não é apenas uma discussão sobre uma política pública, mas uma discussão sobre o que é o Brasil e quais são os seus rumos futuros. O segundo texto é de Edson Santos, publicado em 2010, e ele diz o seguinte, abre aspas, as cotas raciais se inserem num contexto de reparação. Após a abolição, os negros não receberam terras nas quais pudessem produzir e não tiveram acesso a serviços fundamentais como saúde e educação, fatores fundamentais para a conquista da cidadania. Desta forma, continuaram cativos da ignorância, sem perspectiva de ascensão econômica e social. Eis a origem do imenso abismo que segrega a população negra do restante da sociedade em termos de oportunidades. Vejam que nesses 2 excertos, as cotas, a discussão da política de cotas é apenas o pontapé para que a gente possa, na verdade, traçar representações sobre como são as dinâmicas das relações raciais no Brasil e como o Estado deveria ou não se posicionar diante dessas relações raciais. É isso que está em questão e o trabalho que eu tento fazer é justamente pegar desses argumentos e dessas reflexões que discursos são esses e que representações das relações raciais são essas que são construídas. Vou falar um pouco, então, de como é o discurso construído do lado contrário, desse debate, do lado que nega a sua relevância e tenta, na verdade, questionar a necessidade da implementação de cotas no Brasil. Eu traço, ao longo da reflexão teórica desse livro, eu traço algumas categorias de análise em torno de identidade nacional que eu aplico para analisar tanto o discurso contrário quanto o discurso favorável às cotas. A primeira dessa categoria é a ideia de memória histórica, é uma espécie de representação sobre elementos fundantes da sociedade brasileira que persistiriam mesmo no presente. E aí é muito interessante perceber que, para o discurso contrário às cotas,
O Brasil é, acima de qualquer outra característica, uma nação fundada na mestiçagem. A mestiçagem seria sempre essa singularidade positiva do Brasil que, digamos, o especificaria diante de outras nações. Só que o entendimento da mestiçagem nesse discurso também é muito peculiar. É um entendimento duplo da mestiçagem. De um lado, a valorização da mestiçagem que é feita nesses discursos, como a gente acabou de ver no editorial do Globo, é uma mestiçagem que indica uma miscigenação tão intensa da população brasileira que, na verdade, levaria ao ponto de inviabilizar qualquer tipo de distinção racial. Então, era muito frequente nos discursos contrários às cotas nessa primeira década, por exemplo, argumentos do tipo: no Brasil é impossível delimitar quem é preto, quem é pardo, quem é branco, e nesse sentido, porque nós somos uma nação miscigenada, e nesse sentido, a própria política de cotas ficaria sem chão, já que você não poderia, segundo esse raciocínio, delimitar qual é o seu público-alvo. Só que talvez o elemento mais essencial desse discurso de identidade nacional, na forma como ele entende a mestiçagem, é que essa ampla miscigenação da população brasileira, essa suposta dificuldade de diferenciar socialmente quem é branco, preto, pardo, etc., indicaria que o Brasil seria uma sociedade harmoniosa em termos raciais. Era como se a miscigenação, a intensa mestiçagem, é tida como o elemento que nos possibilita observar como o Brasil não padece de conflitos raciais como aqueles presentes nos Estados Unidos e na África do Sul, que são sempre as duas realidades nacionais que mais se compara com as quais o Brasil é mais comparado nesse debate. Por isso que como a gente acabou de ver no exemplo da editorial, se dizia do perigo de criar conflitos raciais onde antes não existiria. As cotas trariam o conflito racial para as universidades, quando o Brasil sempre foi, na verdade, um país harmonioso, segundo essa perspectiva. E daí é quase lógico que a ideia de caráter nacional, né, ou seja, a ideia daqueles padrões de comportamento que seriam singulares do Brasil, nessa perspectiva, o racismo não entra como um aspecto crucial desses padrões de comportamento. O racismo, na verdade, a categoria com que eu chamo isso ao longo do trabalho é um reconhecimento condicionado do racismo. Há sempre a afirmação textual de que o racismo existe no Brasil, mas essa afirmação textual é sempre contrabalanceada por um mais. Então, o racismo existe no Brasil, mas não é um aspecto central da nossa sociedade. O racismo existe no Brasil, mas é minoritário, e assim por diante. A reflexão dessa perspectiva sempre segue esse reconhecimento que acaba não sendo um próprio reconhecimento do racismo. E dessa perspectiva, o futuro que a política de cotas apontaria dentro desse discurso de identidade nacional é um futuro eminentemente perigoso. Né? Perigoso porque esse discurso associa identificação de identidades raciais com conflitos raciais, com quebra da tradição da mestiçagem no Brasil. E, nesse sentido, as cotas representariam um perigo da racialização, consequentemente dividindo uma população brasileira que supostamente seria harmoniosa, daí estimulando conflitos, estimulando ódios e excluindo os brancos pobres da universidade, que seriam, em muitos desses discursos, os grandes vilipendiados pela política de cotas. Esse discurso, apesar dele ser, digamos, construído para dar conta de uma realidade muito contemporânea como a política de cotas, o que eu tento mostrar no trabalho é que os seus elementos definidores eles são muito mais antigos. Os seus elementos definidores, como essa leitura da mestiçagem harmoniosa, como característica da sociedade brasileira, a busca de uma espécie de um caminho peculiar que o Brasil deveria seguir, no trato das relações raciais em comparação com outros países, tudo isso é construído em torno de um diálogo interdiscursivo com a tradição das ciências sociais no Brasil, que remete, evidentemente, a Gilberto Freire, mas que eu também argumento no trabalho que relacionar apenas diretamente a Gilberto Freire esse discurso seria negar as suas transformações contemporâneas e não reconhecer quem é que, no Brasil, encabeça a reformulação desse discurso que eu acabei de mencionar aqui. E aí, no trabalho, eu não vou dar conta de explicar agora, mas no trabalho eu busco algumas referências, como o Seminário Multiculturalismo e Racismo, promovido ainda no final dos anos 90, em que essas ideias primeiras aparecem de reformulação da identidade nacional. Deixa eu voltar aqui. A própria
a ideia de um projeto teórico que busca reabilitar o mito da democracia racial, mas nesse sentido como sendo algo que nós deveríamos almejar, a ideia da democracia racial como representando esse futuro supostamente harmonioso, sem conflitos, etc., promovido por Peter Frey e Yvonne Magui em muitos dos seus textos sobre as cotas e na sua atuação política nesse contexto, nessa década que a gente está mencionando. Vou finalizar, Marcelo. E a banalização desse discurso como eu chamo, que pega esses conceitos que a gente está tratando, mas os trazem para o debate público num nível extremamente simplório, para ser bastante benevolente, que é o caso de Ali Camel e Demetrio Magnoli, que pegam essas ideias trabalhadas nessa vertente, que está aí expressa, e a banalizam. Por causa do tempo, né, vocês já viram, eu não vou conseguir entrar no discurso favorável às ações afirmativas, mas cabe dizer que eu tento traçar o mesmo caminho de análise que eu fiz aqui, apontando a memória histórica que se constrói, o caráter nacional, as orientações para o futuro e buscando aí as referências teóricas e políticas que ajudaram a construir esse discurso favorável às ações afirmativas, que é um discurso de identidade nacional extremamente, quase que totalmente oposto, quase não, totalmente oposto a esse que a gente acabou de ver e que eu argumento no trabalho que são inconciliáveis. Inconciliáveis porque eles partem de representações e de entendimentos da sociedade brasileira completamente distintos. Dito isso, perdão por passar muito da hora, Marcelo, do meu tempo, mas fica aqui o convite para quem quiser conhecer mais, o livro está disponível lá gratuitamente no site da editora UFPE. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, professor Esteu. Infelizmente, né, a gente tem um curto tempo, né? O tema é um tema que, enfim, a gente poderia passar horas conversando sobre essas políticas de cotas, né, nas universidades e o resultado disso. E lembrando também que o livro está disponível para compra lá, né, no linkzinho na sala. Quando vai lá no lançamento de livro 6, embaixo está disponível o site para acessar e comprar o livro do professor Esteu. Então, a gente, seguindo as nossas apresentações aqui, né, de livros, a gente vai conversar agora com a professora Maria Francisca Pinheiro Coelho. Tudo bem, professora? A gente pode conversar agora? Claro. A professora Maria Francisca é professora titular, né, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Possui mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília também, doutorado pela mesma universidade. Já publicou diversos livros ao longo da sua carreira, né? E tem experiência nas áreas de Sociologia Política, Sociologia da Educação e Sociologia da Juventude, né? É líder do Diretório de Pesquisa sobre o conceito de afinidades eletivas e investigações em história sociológica das ideias, né? A professora Maria Francisca está aqui hoje com a gente para apresentar o livro O Público e Privado na Educação Brasileira, o Conflito na Constituinte, 1987 e 1988. Foi lançado agora, né, esse ano, pela editora Pris, que também está lá o linkzinho, né, para quem quiser acessar e adquirir o livro, né, físico. Eu acho que tem até a versão em e-book também, né, disponível no site da editora. E está disponível lá. Agora, a professora Maria Francisca pode ficar à vontade para seguir com a sua apresentação. Tá. Boa noite, todos estão me ouvindo? Então, né? Tá. Boa noite, eu agradeço, né, ao Congresso da SPS pela oportunidade e por esse evento de divulgação de livros. Realmente é um ambiente de troca, de produção, né? A nossa produção, as nossas publicações. Eu parabenizo a todos aqui que estão nesta sala, neste momento. E este livro, né? Ele é resultado de uma pesquisa que eu realizei presencialmente durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988. Ela era para ser realizada em um ano
apenas no ano de 87, mas ela terminou apenas em 88, porque durante o processo também teve, quer dizer, as discussões se alongaram, né? E o meu foco era justamente analisar um conflito previsto, que era entre as propostas das entidades que iam defender o ensino público, a plataforma da escola pública e os grupos que iam defender a plataforma das escolas particulares, né? Então, esse conflito, eu já tinha estudado em algumas manifestações desse conflito e eu queria ver, né, acompanhar e pensar sobre a manifestação desse conflito na Assembleia Nacional Constituinte. É importante dizer, né, então passei praticamente 2 anos dentro do Congresso Nacional, assisti aqueles grandes, algumas vezes, quando era permitido o público, as reuniões de votação das propostas, e foi um momento realmente de muita mobilização da sociedade. O período que antecedeu foi o da democratização brasileira, que se iniciou em 85, com o fim da ditadura militar. Foi um momento de grandes mobilizações, mas o presidente foi eleito de forma indireta por um colégio eleitoral, o senador Tancredo Neves, que morreu antes da posse, né? E quem assumiu foi o seu vice, José Sarney, que o fez com a promessa de realização de uma Assembleia Constituinte que elaboraria a 7ª Carta Constitucional Brasileira, ou seja, nós já tivemos 7. Eu conto 7 porque eu considero aquelas 2 do regime militar, né? Então, tem a da República, tem a Constituição de 34, tem a de 46, as 2 durante a ditadura militar e a de 88, né? Então, esse conflito público-privado na educação é um conflito histórico, né? Se for qualquer lei que for discutir sobre a questão educacional e se for para definir lei, a gente já pode prever que esse conflito vai ser reeditado, né? Em 3 momentos, ele ocorreu de forma mais intensa. Ele ocorreu em 1932, com a luta dos educadores da Escola Nova, entre eles Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. Ocorreu em 71, em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e na Assembleia Constituinte. Esse conflito, basicamente, ele diz muito, inclusive, do Brasil, eu diria assim, da cultura brasileira e da relação do Estado com o direito social da educação. Então, é um conflito de interesses de grupos, né? Existe um grupo privado, né, que defende até hoje, foi assim também na Constituinte, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e a liberdade da família, né, de escolher a escola. Com isso, eles defendem o financiamento público para a escola privada. Esse é um grupo muito forte, muito forte. O outro grupo é o grupo que eu até chamo o grupo de republicanos, né, encabeçados por Anísio Teixeira, o Fernando Azevedo, depois o Florestan Fernandes, que defende o ensino público gratuito em todos os níveis e laico. A questão da laicidade ela é fundamental. E a gente vê que isso o Estado não assume a educação pública laica, né? Então, a gente vê a vertente religiosa, não só da identificação do nosso Estado com os grupos confessionais que defendem uma orientação religiosa no ensino fundamental, né? E o outro grupo, que esse é um grupo mais recente, que é o ensino público não estatal, né? Que esse é um conceito que era muito em voga naquele momento, que são as escolas que não têm fins lucrativos, que são as escolas comunitárias e as escolas confessionais. Então,
E esse conflito é bastante antigo, e isso está nas nossas leis. Eu vou, no final, dizer como é que esse conflito está representado na nova Carta Constitucional, mas com diferenças, né? Com algumas diferenças em relação ao passado. Então, eu vou mostrar nas falas de alguns representantes de entidades que estavam na Constituinte a manifestação e as propostas desse Constituinte. Eu gostaria de dizer que a professora Eliane Veras, que foi orientadora do autor do livro, que apresentou antes, parabéns pela orientação, né? E pela tese, ela fez a pesquisa na Constituinte. Ela fez, a gente, além do estudo nos documentos e da acompanhamento presencial, eu fiz um levantamento e a professora Eliane Veras, naquela época era estudante, né, de Sociologia, ela fez o questionário com os parlamentares que compunham a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Bom, então eu destaquei aqui uma fala do professor Florestan Fernandes, que era deputado constituinte, na Comissão de Sistematização. Ele teve uma atuação muito importante, o Florestan Fernandes, sempre numa posição de um intelectual, né? Sempre procurando mostrar o dilema da educação brasileira e colocando que a educação era o mais grave problema do nosso país. Então, o que ele falou em um dos seus discursos na Comissão de Sistematização, não é? Ele disse: a educação é o mais grave dilema social brasileiro. A sua falta prejudica da mesma forma que a fome e a miséria, ou até mais, pois priva os famintos e miseráveis dos meios que possibilitam a tomar consciência da sua condição, dos meios de aprender a resistir a essa situação. Portanto, pode representar um fator de difusão da ignorância e do atraso cultural. Então, ele sempre teve uma participação importante na defesa da educação pública, defesa da educação pública laica, e também, em alguns momentos, manifestou suas diferenças em relação à proposta do Fórum da Educação, que articulou e reuniu todo o discurso em prol da educação pública, gratuita e laica, né? Sempre eloquente, mas também didático. Ele mostrou perplexidade com alguns pontos da proposta do Fórum da Educação e Defesa do Ensino Público, quando estranhou a reivindicação da aposentadoria para professores universitários com 25 anos de trabalho, dando exemplo com sua longa carreira de educador, né? Pelos estudos dos conflitos anteriores entre o ensino público e o privado, pela hegemonia do campo, uma luta pela hegemonia, porque é uma luta pela hegemonia do campo educacional, estava claro a redição desse conflito na Constituinte. Mas o importante era buscar as especificidades em sua manifestação. Como bem definiu a professora Bárbara Freitag, né, ao ler minha tese, porque esse estudo resultou na minha tese de doutorado que eu resolvi publicar. Eu acho importante quando a gente faz uma pesquisa e que demorou 2 anos, com muito detalhe, eu acho muito importante, né? Aí depois de muitos anos, eu resolvi publicar em livro, e é uma pesquisa bastante minuciosa, né? Então, a Bárbara Freitag, ela, né, que foi da minha banca de doutorado, ela disse: o conflito público-privado na educação brasileira é o que aparece, o lado manifesto de uma essência ou estrutura de fundo que não se revela tão explicitamente. E também, nas palavras do meu orientador, que foi o professor Carlos Benedito Martins, no Brasil, o privado se reveste de público para se legitimar no campo educacional. Porque, na verdade, o conceito de público é um conceito complexo, né? Quer dizer, depende também do olhar. Mas, quando, vendo o público no sentido de um direito e de um dever do Estado,
somente uma escola pública e gratuita e laica é um espaço mais público para atender a esse direito. A escola particular, ela tem vários crivos. É claro que em nenhum momento o Fórum nunca defendeu apenas escolas públicas. Sempre foi defendido na Constituinte a liberdade de ensino, mas que o Estado assumisse a educação pública, que a grande defesa no conflito na Constituinte foi pelo ensino público laico, né? Essa questão da laicidade é uma questão importante no ensino público, justamente para garantir o pluralismo, e as verbas públicas exclusivamente para as escolas públicas. Isso aí é um ponto, esse ponto realmente ele não sai, essa reivindicação ela não está consagrada na Constituição. Então, era ensino público, laico e gratuito em todos os níveis e a exclusividade. Bom, então, para mostrar as 3 posições que estavam mais em conflito na Constituinte, eu escolhi 3 falas. A fala da presidente da UNE, a fala de um representante das instituições comunitárias, confessionais, que não têm fins lucrativos, e a fala do representante das escolas privadas empresariais, no caso, a FENEM, no caso de que educação é um direito de todo dever do Estado, mas a liberdade de ensino é o direito de todos e também a liberdade da família escolher a escola. Se ela escolhe uma escola privada, o Estado deve dar, por meio de bolsa de estudo, garantir essa escola. Então, eu escolhi essas 3 falas que são bem representativas aqui para essa apresentação. Então, a posição da presidente da UNE, que fazia parte do Fórum da Educação em Defesa do Ensino Público. Entendemos uma escola pública como aquela que preenche uma série de quesitos, inclusive do ponto de vista do acesso que a população ela tem. Aí entra também o caráter da escola gratuita, porque esta garante a democratização do acesso de forma mais ampla. A escola pública, a meu ver, deve ser laica para que seja realmente uma escola universal e abrange o conjunto da maioria da população. Gisela Molim Mendonça, presidente da UNE, depoimento na Subcomissão de Educação, no dia 29 de 4 de 1987. Então, o padre Agostinho Castejan, presidente da EC, depoimento na subcomissão. O que fala o padre? Defendemos uma escola pública estatal e de qualidade para todos. Defendemos também uma escola pública não estatal, gratuita e de qualidade, como opção para aqueles que quiserem escolher esta escola. Então, esse conceito de público não estatal, ele defende essa gratuidade. Mas essa gratuidade, nessa escola comunitária e confessional, ela é garantida com o financiamento do Estado. Né? O Estado daria bolsa de estudo ou outra forma de financiamento, e essa escola comunitária é o que foi definida na Constituinte como escola pública não estatal. E, por fim, o depoimento de Roberto Dornas, presidente da FENEM. Entendemos que não existe escola pública, escola particular, escola não estatal. Existe o ensino, e o ensino é público, porque está submetido a uma lei de diretrizes e bases e deve seguir as orientações do Estado, respeitando a individualidade de cada um. Então, esse é o quadro. Todo o processo na Assembleia Constituinte, tudo está descrito no livro com muito detalhe. E, no final, eu acho que é um livro para pesquisa, porque, no final, eu fiz um apêndice com os documentos de todas as entidades, né? Porque aí os documentos das entidades justificam, né, a sua proposta e o encaminhamento delas, né? Então, tem todas as entidades que estavam na Constituinte, que defenderam propostas e que foram lá, né, com seus representantes. O livro contempla a proposta como um documento, né?
Então, todo o processo na Constituinte se desenvolveu em torno dessas três compreensões. O público como plural e como um direito de todos e um dever do Estado, portanto, gratuito e laico, a laicidade é uma questão importante. O público não estatal, que seria as comunitárias, e o público, e o ensino privado, sendo público porque é um serviço prestado, né? Bom, então eu termino, né, a apresentação falando como é que ficaram esses três conjuntos, né, de propostas no texto constitucional. O texto constitucional, esse capítulo, é muito rico, tá, gente? É muito rico. Ele é muito diferente, esse capítulo da educação, do capítulo da educação das constituições anteriores. Ele é longo, ele é detalhado, ele tem um artigo sobre a universidade, que nas constituições anteriores não tem. Ele está claro, um artigo sobre autonomia universitária, né, importante, isso, até para a discussão das políticas, né, públicas, né? Por exemplo, essa proposta de escola sem partido, essa coisa. A universidade é uma instituição autônoma constitucionalmente, né? Então, nesse sentido, ela é autônoma para definir suas políticas, etc. Então, eu vou destacar aqui como é que ficaram essas posições do texto da Constituição sobre educação, que vale a pena, né, ser lido, porque garante os direitos, né, e tem tem contradições, né, que são essas contradições da luta, todo o conflito, né? Você tem que chegar, principalmente quando você vai resultar numa lei, e a Constituinte ela foi um espaço de conflito do começo ao final, ela foi uma carta de negociação também, né? Denota uma solução de conciliação entre essas três compreensões. E o aspecto novo na apresentação deste conflito na Constituinte foi essa compreensão do público não estatal. Então, sobre a reivindicação da gratuidade do ensino público. Esse é um grande... Nunca numa Constituição brasileira definiu... Esse foi o grande ganho da escola pública. Manteve-se do início até o final do processo constituinte o dispositivo sobre a gratuidade do ensino público em todos os níveis. Uma reivindicação da escola pública. Essa foi a maior vitória dos defensores do ensino público e uma reivindicação que, pela primeira vez, foi definida constitucionalmente. Em nenhuma outra Constituição esse princípio foi definido, a gratuidade do ensino público. Sobre a gestão do ensino, a mudança em relação a esse tópico foi substantiva, já que na subcomissão e na comissão de sistematização tinha uma defesa da democratização do acesso, permanência e gestão do ensino. E, no final, no primeiro e segundo turno, a redação ficou restrita à gestão democrática do ensino público. Tá? Então, o único que tem a liberdade sobre a sua própria gestão é o ensino público, não em todo o sistema de ensino. Sobre o ensino religioso, esse é um tópico importante, porque mostra a característica da nossa cultura. Eu falo cultura porque é um traço que vem desde o período colonial, do período da Império e da República, e permanece até hoje. O ensino religioso manteve-se do início até o final, porque a Constituinte ela foi feita de baixo para cima, ela não foi feita de cima para baixo, ela começou ouvindo a sociedade, né? E depois ela foi afunilando. Então, a sociedade ela esteve presente na Constituinte. Então, sobre o ensino religioso, foi a única reivindicação que não passou, que passou em todas as fases da Constituinte. Manteve-se do início até o final da Constituinte o dispositivo de que o ensino religioso constitui disciplina de matéria facultativa, aí acrescentou facultativa, no ensino fundamental público, conforme a reivindicação do setor particular, denotando a força dos grupos religiosos na educação do Brasil.
e, ao mesmo tempo, questionando a bandeira da laicidade. Ou seja, a nossa Constituição não defende a laicidade do ensino público. O ensino público, ele tem o ensino religioso nas suas primeiras séries. Agora, a novidade é que ela é facultativa. Mas como é que uma criança vai decidir se ela quer participar daquela sala de religião ou não, né? Então, ela é uma matéria, mas o aluno ele não é cobrado pela avaliação dessa matéria. Ele pode deixar de assistir. Criancinhas, né? Porque o ensino fundamental, não sei até que série que vai. É a 8ª, né? Não. Sobre a destinação dos recursos. A definição da destinação exclusiva dos recursos públicos para a escola pública ocorreu apenas na base da Constituinte, que foi a Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, atendendo à proposta da escola pública. Em todas as demais etapas, ficou definido que esses recursos podem também ser transferidos para a escola comunitária, confessional ou filantrópica, atendendo aos interesses do setor confessional. Aí são as PUCs, são as comunitárias. É muito interessante a participação delas. Elas não se colocaram de forma independente. Elas fazem parte do setor privado, mas elas também se distinguem na hora da natureza e da filosofia dessas instituições. Elas não são instituições de caráter empresarial. Sobre a universidade. Esse é um tópico importante, porque foi a primeira vez que a universidade foi contemplada com um artigo nas constituições brasileiras. As outras só falavam, em geral, eram capítulos menores. Eu tenho os quadros comparativos, o livro ele é muito minucioso, porque ele tende a analisar o conflito de forma histórica. Então, sobre a universidade, que é novo esse artigo, os princípios consagrados foram os mesmos em todas as fases da Assembleia Constituinte. Foi defendida a autonomia da universidade, obedecidos os princípios, veja, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e padrão de qualidade. A única diferença é que, quando era a defesa do Fórum da Educação, esse princípio era defendido para todas as universidades, tanto públicas como particulares, e ela ficou apenas para as universidades públicas. A diferença consistiu que no texto constitucional fala da universidade pública, tá? Não da universidade em geral. Os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sobre bolsa de estudo, aí abre foi uma proposta da FENE, que é a Federação Nacional das Instituições de Ensino. Eles ganharam essa proposta e ela vai financiamento por parte de bolsa, de vários tipos, né? O salário e educação, o artigo sobre salário e educação beneficiou em parte a escola pública e em parte a escola particular. Foi definido sua aplicação no desenvolvimento do ensino público fundamental ou deduzido pela empresa para a educação dos seus trabalhadores. Entre todos os artigos, os mais polêmicos foram a destinação dos recursos, o ensino religioso, de matéria facultativa nas escolas públicas, e a questão da bolsa de estudo. Então, em termos, foi importante esse artigo da gratuidade, eu acho que foi, de fato, a maior vitória para os que defendem o ensino público e gratuito em todos os níveis, isso está na Constituição. A nova Constituição promulgada, estou concluindo, a nova Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 é uma carta de conciliação. Contém avanços e retrocessos em relação à compreensão do acesso público à educação. No entanto, é ainda a Constituição que mais consagra direitos e incorpora conquistas sociais no campo da educação. Por conter tendências conflitantes, a Constituição pode ser reforçada pelos governantes, tanto pelo seu lado conservador, veja a proposta de escola sem partido, que não tem nenhum tipo de aceitação dentro desse texto, ela é totalmente anacrônica, ela é inconstitucional, né? E ela também tem seu lado progressista. No campo da educação, como se viu, não resolveu a questão central, que era a defesa da exclusividade de verbas públicas para a escola pública,
a principal bandeira do ensino público no processo constituinte. Pelo visto, o problema do financiamento continua sendo a questão maior, porque nessa área a ação do Estado é imprescindível para resolver o problema da produção do saber e da pluralidade do conhecimento científico. Então é isso, eu não sei se eu fui clara, é porque tem muitas minúcias, mas eu diria assim, é uma Constituição, é um capítulo muito bem feito, muito legitimado por todo aquele conjunto de representantes, deputados e senadores da Constituição. Teve uma participação da sociedade civil intensa, né? E é o melhor texto constitucional que nós temos, né? Na área de educação. É claro que ele não tem um setor que ganhou, ele resulta de um jogo de forças em que algumas conquistas, pelo menos desse lado do ensino público, foram mantidas, mas outras não foram, porque o setor privado do Brasil é muito forte e estava lá bastante atuante. Eu me lembro de num dos plenários que eu assisti, era assim, o que tinha de freira, o que tinha de gente de batina, lá assim, estava assim, era a escola confessionais católicas, elas encheram aquele plenário. Mas é isso, gente. É um livro, resultado de uma pesquisa, né? Então, certamente, eu não sei se eu vou fazer outro com tantos detalhes e tudo assim. Mas eu agradeço a todos pela audiência. Obrigado, professora Maria Francisca. A gente vai seguir agora com as apresentações e no final a gente abre, né, para quem quiser fazer uns comentários ou perguntas, né, a respeito das obras. A gente vai seguir com a professora Maria Lígia Barbosa. A professora Maria Lígia tem doutorado, né, pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o LAPES, né, que é o Laboratório de Pesquisa de Ensino Superior. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da educação, atuando principalmente nos temas relacionados a desigualdades sociais, hierarquias, ensino superior e profissões e políticas públicas. O livro que a professora Maria Lígia está lançando hoje aqui é A Expansão Desigual do Ensino Superior no Brasil, também da editora Apris, né? Ela é organizadora do livro, tem diversos autores, né? Tem muita gente para citar. Tem alguns autores também presentes aqui na sala, né? Se quiserem comentar no final também a obra, a gente vai abrir. Mas então, fique à vontade, professora Maria Lígia, para comentar sobre o livro. Tá bom. Eu vou tentar, eu não sou muito competente nessas coisas, mas exibir a minha telinha aqui. Que tem um pouco do livro. Além de dar boa noite, vou começar de novo. Eu quero botar no site, mas eu queria agradecer a SBS a oportunidade de fazer o lançamento desse livro aqui. E acho muito interessante a colocação que foi feita, o lugar que puseram o livro, porque, falando depois do Aristeu com a questão da desigualdade racial, e da Francisca com a questão do público e do privado na educação, e particularmente no ensino superior, são temas que vão ser muito tratados nesse livro. Eu quero falar um pouquinho do livro, porque, na verdade, esse livro é um resultado da reunião da SBS de 2019, do Grupo sobre Ensino Superior, com as apresentações de trabalho que houveram os trabalhos que foram apresentados no grupo em 2019. Então, é um trabalho de jovens pesquisadores, apesar da minha presença, eu foi um trabalho de juntar os estudos incríveis e maravilhosos que eu vi sendo apresentados
na SBS de 2019, que dá uma saudade enorme dos tempos que a gente podia tomar uma cervejinha junto, dar um abraço nos amigos e tudo mais, mas é um resultado bom desse tempo bom e que a minha proposta de trazer aqui hoje era justamente agradecer e propagandear o trabalho dos jovens que produziram esse livro. Tá? Isso tem um monte de pitacos meus, mas é um trabalho da meninada que está vindo aí, que vai botar a sociologia cada dia melhor. O que a gente tem? Por que esse livro trata de um tema que eu acho que interessa a todos? São 8 milhões e poucos mil estudantes no ensino superior. Tá? Então, houve uma expansão grande do ensino superior sem que a gente consiga ainda detectar alguma redução forte da desigualdade nesse nível de ensino. Os dados da PNAD, esse eu quis usar no livro mesmo, mostram uma coisa que coloca 1000 questões sobre para que serve o ensino superior. Por exemplo, 11% dos indivíduos que cursaram o ensino superior ganham até um salário mínimo por mês. E desses 11%, a maioria são mulheres. Esse número, então, obviamente, tem um impacto sobre a juventude que está pensando em ir para o ensino superior e que acha que ali vai encontrar uma chance de melhorar a vida, de transformar sua posição pessoal, seu lugar na sociedade e tudo mais. Então, o livro se dedica a estudar e entender essas coisas, começando pela discussão de quem entra e quem consegue chegar até o final, né? E como as pessoas se mantêm na universidade e como elas vão fazendo a transição no mercado de trabalho. O começo, então, é a questão da entrada. E o primeiro capítulo do livro, da Clarissa Tagliari, que está aqui assistindo, a Raquel e o Felipe. Mas o texto deles, o capítulo deles, mostrar como é que o sistema de ensino muda a estrutura de oportunidades oferecidas à medida que ele vai se tornando mais heterogêneo. Então, é um estudo das oportunidades educacionais oferecidas num sistema em expansão e transformação, no sentido de se tornar diferenciado, diversificado e a gente vai ver bastante desigual. O texto do Adriano Sienkiewicz e da Úrsula Mello já vão mostrar alguns resultados das políticas de abertura do acesso, mostrando como é que cotas raciais e sociais alteram o perfil dos alunos do ensino superior, o que é muito aprofundado no texto da Melina Klitz e da Silvana Sato, que vão mostrar como é que os estudantes de medicina, que é o curso mais elitista de todos, estão se transformando um pouco, pelo menos, em duas instituições, na UFRJ e na Federal de Santa Catarina. Então, a gente faz aqui um quadro do primeiro momento da entrada e da abertura do sistema de ensino superior. Mas acontece que, como nós já sabemos, desde os trabalhos, o Wilson Mesquita, meu querido, que não sei se está aí, mas que é uma referência para esses trabalhos, todos nós, a Tainara e o Cláudio Nogueira primeiro, vão ver como é que as mudanças na ocupação de vagas são trabalhadas por esses alunos que agora têm acesso à instituição. Então, não é que abriu para os alunos mais pobres ou para os negros. Há também
o estudo do Cláudio e da Tainara são muito interessantes, que mostram as estratégias que os alunos fazem, usando os mecanismos burocráticos para tentar chegar no melhor lugar para eles. É uma perspectiva muito rica. O Gregório e a Célia Carenhato, a Célia está aí, que eu tinha visto, vão examinar a experiência dos alunos no ensino superior, que também, né, repete aquelas dificuldades. São alunos que estão no mundo novo e que enfrentam dificuldades no conhecimento das regras sociais da vida acadêmica, que para quem já nasceu ali dentro é muito natural, muito bom, mas para quem é de fora exige muito trabalho ali. O trabalho, de novo, com Cláudio Nogueira, mas do Gustavo de Paula, focaliza os fatores da evasão, ou seja, por que é difícil manter-se na universidade. E eles vão ver que tem fatores sociais, como a estrutura familiar, a origem social de famílias mais educadas ou mais ricas, mas também, e isso é muito importante, tem fatores institucionais, né? A trajetória dos estudantes, nesses 3 textos, fica muito claro que não depende só das determinações do ponto de partida deles, que é a origem social, que é o sexo deles, a raça deles. Depende também de estratégias dos estudantes, estratégias das famílias e estratégias institucionais. E, finalmente, os 3 textos finais, da Kátia Vaz, do Fábio Vaz, é o primeiro, né? Analisa a inserção no profissional no mercado de trabalho, mostrando a diferença, que a diferença entre as áreas é um dos fatores mais importantes de persistência da desigualdade. Aliás, isso é uma linha de pesquisa que está se abrindo, que as áreas de conhecimento elas não são só um registro técnico, uma coisa solta, mas ela tem impactos sociais sobre as trajetórias dos estudantes. Isso é muito importante perceber. Parecido com isso, o André Vieira mostra a relação entre a conclusão no ensino superior e como é que o acesso ao emprego e ao tipo de ocupação é muito dependente ainda da origem social e das características atribuídas. No trabalho do André fica mais fraco o impacto da instituição, mas é um ponto que ele tem trabalhado mais e que a gente ainda vai produzir nessa área. Já o texto da Carolina Zuccarelli, que está aqui também assistindo desde o começo, vai estudar uma questão interessante e importantíssima que vem sido trabalhada há anos nos estudos econômicos e muito pouco na sociologia. Então, o estudo é inovador, porque ele vai chamar a atenção exatamente para o fato de que as competências, o que se define como competência para diferentes postos no mercado de trabalho, muitas vezes não combina com aquilo que o rapaz ou a menina está se preparando para trabalhar. Então, tem um gap entre as competências demandadas e as competências oferecidas pela universidade. Isso também é outro tema que a gente tem trabalhado aí. Então, como vocês veem, eu estou fazendo a propaganda do livro. No final, a minha apresentação, a minha conclusão vai tentar levantar quais são as questões relativas às formas de manutenção e até aumento da desigualdade que podem estar associados a passar pelo ensino superior. Então, isso depende dos padrões institucionais, e aí essa discussão com a Francisca seria interessante, porque
o setor privado de educação superior no Brasil, além de ter 76% dos alunos, talvez seja o que abra mais oportunidades efetivas de redução da desigualdade. Eu adoro fazer essa provocação, porque existe uma visão muito ideologizada de que o ensino superior público que é bom, o resto é só para os caras enganarem, mas há muito trabalho de pesquisa ainda pela frente, porque quando se estuda as transições para o mercado de trabalho, a gente vê que o setor público não é exatamente o melhor recurso do mundo lá no mercado de trabalho. Depende de qual profissão, de qual área técnica você está estudando, ou da definição de competência em áreas específicas. Então, nós temos um trabalho imenso pela frente, tanto para compreender a estrutura diferenciada de oportunidades que se tem pelos novos desenhos institucionais do ensino superior, ao mesmo tempo que temos que entender ainda como é que funciona a barreira que essas instituições fazem para a origem social e como é que isso chega a se refletir no mercado de trabalho. A barreira é muito permeável, mas dá para a gente explicar muita coisa, inclusive alguma redução de desigualdade, justamente por essa forma institucional do ensino superior. A Clarissa está ali, estou vendo ela, está fazendo a tese sobre isso e vai nos mostrar um bocado de coisa sobre o que acontece com essas oportunidades. Bom, é isso, gente. Eu não quero falar muito, porque eu adoraria ficar conversando mais aqui sobre isso, e faço propaganda do livro, tem no formato físico e no formato digital, que chega na mesma hora na sua casa. Então, tem várias vantagens, tá bom? É isso, então, obrigada, boa noite. Obrigada a todo mundo que veio aqui ver, conseguiu ver, apesar de um dia longo e cheio de atividades frenéticas para todos. Obrigado, professora Maria Lígia. Gostaria de agradecer também, né, a professora Maria Francisca, a professora Aristeu. O tempo é curto, né? Eu acho que a intenção também de reunir as três obras aqui era justamente esse diálogo, né, que as três obras causam. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância para quem está debatendo os temas, né, relacionados à educação, ao ensino de sociologia e a políticas públicas relacionadas à educação, né? Inicialmente a gente tinha acordado de abrir, né, para quem quisesse dar alguma contribuição, talvez a fala dos outros autores, né, que publicaram junto com a professora Maria Lígia, se quiserem. Eu acho que a Seria bom eles aproveitarem uma parte do meu tempo, que eu falei menos. Isso, a senhora falou um pouco menos. Os outros autores, né, a Carolina, a Clarissa, né, participaram também da obra. Eu estou vendo elas duas. Talvez a Célia Carenhato também estava aí. Ela até mandou. Obrigada, Célia, mas se você quiser falar, é bem-vinda. Eu vou pegar aqui então a palavra rapidinho, porque como a Célia eu me sinto super bem representada aí pelo que a Maria Lígia falou. Boa noite, pessoal. Parabenizar Aristeu, Maria Francisca pelas publicações, Maria Lígia pela organização, agradecer. Os colegas aqui também, Clarissa e André, que estão presentes na obra. André está aí, Maria Lígia. O André Pires está ali. Que bom! E muito, muito importante, né, as obras. Eu fiquei aqui, Aristeu, pensando um pouco que esse seu trabalho, né, você fez ali 2004 a 2012, mas a gente agora retomando o debate sobre a lei, né, das cotas em ano que vem, né, se tem aí alguma chance de novamente esse discurso dessa memória histórica de um Brasil
uma nação fundada na mestiçagem voltar para justificar não ter mais cotas. Então, acho que seu trabalho assim, é super atual, fiquei muito interessada em ver, obrigada por compartilhar, Maria Francisca também. E, Maria Lígia, acho que você já falou tudo aí sobre o nosso trabalho, agradeço e passo aí para Clarissa, André, se quiserem falar alguma coisa. Não, queria parabenizar os outros autores aqui também, né, Maria Francisca, Aristeu, e acho que essa mesa foi muito feliz, assim, por reunir esse conjunto de livros que dialogam tão bem, e focando, né, diferentes perspectivas, mas que tem um diálogo que eu acho, então foi muito feliz. E essa reunião também, no caso do lançamento do livro, né, que Maria Lígia organizou e que nós somos autoras e autores aqui, muito feliz também o lançamento na SBS, porque retoma esse momento presencial que a gente teve lá em 2019, enfim, está todo mundo muito saudoso de momentos presenciais e, enfim, eu estou muito triste de não poder estar no Pará, assim, eu achei que eu ia finalmente conhecer o Pará, sabe? Não foi dessa vez. Eu achei que eu ia voltar. Pois é, mas enfim, a gente quer crer, né, que acreditamos que em breve, com vacina, e a gente consiga se reunir presencialmente. Já estou duplamente vacinada. Tá bem, quando todo mundo estiver duplamente vacinado e não tiver nenhuma variante que fure essas barreiras de vacina, né? Enfim, mas muito feliz de estar aqui com vocês e quem só tem a agradecer. Então, eu gostaria então de saudar a todos. Eu acho que a gente vai encerrar, né? Já passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi muito boas as apresentações. Os livros estão disponíveis lá no linkzinho, né? Dá para comprar direto através do site, né? Do Congresso da SBS. Eu gostaria de saudar aqui também a professora Eliane Veras, né? Que esteve presente aqui na sala com a gente, foi orientadora do professor Aristeu. E obrigado a todos, né, pela participação. Ainda tem muita programação, hoje é o primeiro dia ainda, né? Tem muita coisa para assistir, enfim, muita coisa para discutir. Que pena que vocês não estão em Belém. Belém tá bem quente nesse período, chovendo bastante. Estaremos, a gente volta. É verdade. Se eu não me engano, a SBS estava discutindo a próxima edição também do Congresso C aqui em Belém, né? Por conta para compensar, claro. Isso. E aí, eu apoio a ideia, vamos incentivar. Eu também apoio. E aí, todos vacinados, nos encontraremos com saúde. Marcelo, eu queria perguntar uma coisa. Vocês vão mandar para nós, então, o link das gravações. Eu vou conversar com a Carla, né, que é a responsável. Como a gente não tinha acordado de gravar, eu vou ter que mandar de maneira privada para alguém, então vou pedir o e-mail do Marcelo, que é o coordenador, e aí ele envia para todo mundo, tá certo? Certo. Tá ótimo. Desculpa, professora Maria Lígia, que às 21h30 parou a gravação, mas é que a sala estava programada para fechar nesse momento. Eu imaginei. Não acho que era perseguição comigo, não. Pode deixar. Eu sou neurótica, mas não chega a tanto, não. Tranquilo. Mas ela parou, ela chegou a parar e continuou a falar só depois que retomou. Não, foi ótimo, providencial. Eu sou uma velhinha moderna, eu sei das modernidades. Eu aqui que parou de gravar, falei, opa! Muito obrigada. Maria Alice, parabéns pelas pesquisas. Eu acho que realmente o ensino superior privado democratiza não somente o acesso, mas as oportunidades de mercado e é mais fácil também entrar. O acesso, né, quer dizer, a pública é realmente uma universidade, mas o que eu tentei no livro é retratar esse conflito, né, de espaço, mas eu acho que todos são bem-vindos, né? Eu quero ler, porque eu não li sua tese, então agora está em livro. Pode ter certeza. Não, eu também queria só parabenizar as autoras e autores e dizer que eu acho que os 2 livros aqui apresentados são grandes contribuições. Os três.
Parabéns para professor da você educação também. no Brasil. E eu gostei de reunir a mesa nos lançamentos de livros da área, né? Isso é muito legal, né? Porque tem um diálogo implícito, né? Eu gostei muito do critério, parabenizo os livros e achei interessante que são teses. No meu caso, são trabalhos de tese, que vão de teses. A maior parte deles vai ser parte de teses, ou já foi parte de teses. Muito legal, né? A pesquisa é tudo, né? Realmente. Então, é muito bom. Agradeço, fico feliz com a companhia de vocês. Parabéns pelos livros. Tá, parabéns, gente. Tchau. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Um abraço. Tchau.